Olá, pastor Jefferson Renato Ribeiro, seja bem-vindo ao canal. Dando prosseguimento hoje ao nosso estudo Sermão Profético de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Se inscreva no canal para que você possa acompanhar todos os estudos que estamos fazendo, né? E possa ser abençoado com as palavras de Deus que estamos expondo, né, o Evangelho de Jesus Cristo. E fazendo isso, você estará ajudando o canal e também a propagar, né, a palavra de Deus em todo o mundo. Então, hoje estaremos dando prosseguimento ao nosso tema Sermão Profético de Jesus Cristo. Toda a série vai estar na playlist do canal, portanto é importante que você se inscreva, né, e possa acompanhar toda essa série, né? Temos já com esse, vai ser o 9º vídeo, e você vai estar por dentro deste assunto tão importante que é a escatologia, né? O estudo das coisas do tempo do fim, né? Você vai entender os 3 séculos bíblicos, você vai entender todo o panorama bíblico no que concerne ao fim dos tempos, no que concerne ao sermão profético de Jesus Cristo, né? Que é um resumo, né? Todos os detalhes estão no livro do Apocalipse. E no último vídeo nós começamos a parte que fala da angústia de Jacó, a grande tribulação. E a parte correspondente no livro do Apocalipse é a partir do capítulo 10. Jesus deu um resumo, todos os acontecimentos, os irmãos sábios estão dentro do livro do Apocalipse. No vídeo passado nós ficamos até o versículo 22, que dizia assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados, né? Mateus 24, 22. Então hoje estaremos dando sequência a partir do versículo 23, que diz assim, Mateus 24, versículo 23. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Falamos no vídeo passado do surgimento do cavalo branco, a abertura do selo, e o primeiro ato é sim o surgimento do anticristo. Falamos também que há um que o detém, né, que é o Espírito Santo, que coopera com a palavra, pois a noiva ainda está na terra, né, a igreja ainda não foi arrebatada. Então, o que detém que o anticristo se manifeste? O Espírito Santo de Deus, espírito de vida, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, né, que é o Paráclito, aquele que auxilia a igreja, o Consolador que Cristo enviou, né, no Pentecostes. A igreja nasce com a ação do Espírito Santo para ser aquele outro Consolador que daria força no testemunho, que capacitaria todo cristão a dar o testemunho de poder aqui na terra. Então, o versículo 23, né, vai dizer que não é para dar ouvidos, aqui é para Israel a mensagem, dizendo que ele estará ali na terra, né, como falso profeta, como um falso Messias, e as pessoas vão anunciar, as pessoas vão fazer festa em torno dele. Mas Jesus está avisando os judeus para não acreditarem, né? Porque a operação engano está no seu ápice na terra. E o versículo é muito claro, né? Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, né? Porque o primeiro ato depois do arrebatamento da igreja, e a igreja não vai passar pela grande tribulação, né? Isso a gente temos exposto, né, muito claramente, né? E uma das provas cabais de que a igreja não vai passar pela grande tribulação é a cena de João, né, na ilha de Patmos, quando ele recebe a ordem subir para cá. Quando ele ali no capítulo 4 recebe essa ordem,
aquilo ali representa o arrebatamento da igreja. E também a visão de 24 anciãos, né, em torno do trono. João vê essa cena gloriosa, né, e claro que os 24 anciãos são 12 príncipes de Israel, 12 tribos, né, de Israel, cada uma com um príncipe, e os 12 apóstolos do Cordeiro. Eles estão coroados, eles depositam ao redor do trono as suas coroas, né, a igreja, representando a igreja glorificada. Alguns vão dizer que os anciãos serem seres angelicais, mas para eles, seres angelicais, nunca foi feita uma promessa de reinar juntamente com Cristo. Já aos 24 anciãos, é feita essa promessa de reinar juntamente com Cristo. Então, é forçar a interpretação dizer que os 24 anciãos são seres angelicais. Né? Nenhum anjo recebeu promessa de reinar junto com Cristo. A igreja, sim, tem essa promessa. Então, o fato deles estarem no céu, é claro que eles ressuscitaram. E quando que acontece a ressurreição dos santos? No arrebatamento. Note que tudo isso acontece antes da abertura do livro selado. Então, esta é a prova cabal, né? Acaba-se aqui toda a discussão, né, acerca da igreja passar pela grande tribulação. Ela não vai passar, e a prova maior é essa. Porque a visão dos 24 anciãos, né, onde 12 deles são representantes da igreja, os 12 apóstolos do Cordeiro, eles estão ao redor do trono, e isso é uma prova de que eles ressuscitaram. Nós sabemos que os apóstolos de Jesus Cristo, a maioria foi martirizado, excetuando justamente João, o apóstolo do amor, que foi o servo do Senhor que recebeu na ilha de Patmos a revelação do Apocalipse. Então, fica claro, né, para os irmãos terem uma ideia de que você não precisa se preocupar, né, se você tiver com a sua vida preparada, com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que não falte óleo sobre a tua vida, símbolo do Espírito Santo, você que nasceu de novo, você que aceitou Jesus Cristo, nasceu de novo, tem as suas vestes lavadas, embranquecidas pelo sangue de Jesus Cristo, e estas vestes vão simbolizar a prática da justiça. E se a nossa justiça não exceder a dos fariseus hipócritas daquele tempo que Jesus condenou, né, toda aquela classe religiosa, de maneira alguma veremos o reino de Deus. Né? Outra condição é nascer de novo, né? E santidade ao Senhor. Também é outra importante e contínua condição para ser arrebatado. A outra e última condição é a frutificação, né? Porque o machado está posto à raiz. Quem não produzir os frutos será cortado e lançado no fogo. Ali haverá ranger de dentes, né? Haverá choro e ranger de dentes. Então, as condições são estas: nascer de novo, santidade ao Senhor, frutificação, né, e santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas voltando ao contexto, aqui a mensagem ainda pega mais Israel. Veremos algumas adições à igreja em 3 parábolas de advertência, mas a ênfase ainda é Israel, para que não acredite no anticristo, que vai estar, então, agora sim, o Espírito Santo cessa a sua ação de auxílio à igreja não está mais na terra, então agora sim é a demonstração para Israel, que sabemos que Israel vai sofrer a grande tribulação. Israel vai sofrer a grande tribulação. Numa linda analogia do Velho Testamento, você vai lembrar do profeta Elias e de Eliseu. Eliseu pede porção dobrada, tal qual havia em Elias. E Elias tinha a promessa de que o Senhor o levaria. Então, Elias diz a Eliseu: dura coisa pediste. Se me vires partir, assim será, senão não.
E a partir dali, Eliseu, os irmãos conhecem a história, não se afastou de Elias. E ele viu, sim, o profeta Elias sendo arrebatado, né? E assim ele teve a porção dobrada do Espírito que tinha na vida de Elias. Israel é representado por Eliseu num tipo, numa simbologia, e Elias é um tipo da igreja, né, que será arrebatado. Então, no versículo 23, se alguém disser eis aí ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão, versículo 24, falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os pós-tribulacionistas vão colocar a igreja aqui nos eleitos. Mas, como falamos, não há espaço nem vez para a igreja no cenário da tribulação. Não há. Então, os eleitos aqui, claro que está se referindo a Israel, um remanescente fiel. Um remanescente fiel que vai sobreviver, que são guardados para a salvação, que fugirão pelo deserto e ali verão Cristo quando ele vier na sua fase visível, né? A sua segunda volta, na segunda fase visível, onde todo olho o verá, né? E então eles verão aqueles a qual o transpassaram, né? Então haverá uma operação engano, milagres da parte de Satanás, haverá uma estátua do anticristo em praça pública na terra, nas grandes capitais do mundo. As pessoas enviarão presentes umas às outras em comemoração a esse líder mundial. E essa estátua sobre o poder de Satanás, ela vai falar. É isso mesmo. A Bíblia diz que ela vai falar e ela vai fazer milagres. Então as pessoas se exaltarão nesse engano, as pessoas que rejeitaram Jesus Cristo e abraçaram o servo de Satanás, agora se alegrarão e uma mandará presente para a outra, comemorando essa fase que eles acham que é uma nova fase, uma nova era da humanidade, próspera como eles pensam que são, né? Sem Deus, sem Cristo. Então, ali eles vão ser enganados sobre o poder e eficácia de Satanás. E o versículo 25 diz: Vede, vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis no interior de uma casa, não acrediteis. Né? Deus aqui está falando para os judeus, Jesus advertindo, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Interessante no sermão profético que as duas fases da vinda de Jesus são citadas. Aqui é citada a primeira fase, aqui é a citação do modo como Cristo virá para a igreja. Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você pode pensar, mas não estamos falando de Israel? Sim, mas estamos falando do dia do Senhor, que engloba também o arrebatamento secreto da igreja e sua vinda visível, né? O arrebatamento secreto da igreja no início da tribulação, antes da tribulação, né? E sua volta visível sobre a terra como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas, no final dos 7 anos, quando Israel está na boca do leão, né? E Jesus Cristo se manifesta daí com os santos, inclusive com a sua igreja em grande glória, e com a espada da sua boca ele destrói então o inimigo, né? E prende Satanás e inicia o seu reinado na terra. Então, aqui na sequência, vemos o aspecto da volta de Jesus para a igreja. Para a igreja, Jesus vem como a estrela da alva, que ninguém vê, é a estrela da madrugada, mas representa Jesus Cristo. Agora, para Israel, Jesus Cristo vai vir como o sol da justiça. Lá em Malaquias está escrito que ele vem como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. É importante esse entendimento desse contexto
no sermão profético de Jesus. E na sequência do versículo 28, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É mais um fato revelado por Jesus dentro do livro do Apocalipse. Aqui se refere àquela cena em Apocalipse, capítulo 19, onde um anjo no sol faz uma grande convocação a todas as aves do céu, porque Cristo já destruiu exércitos que cercavam Israel, é uma carnificina para todo lado, né? O sangue chega à boca do cavalo, né? Naquela batalha em que Israel está cercado, todos pensam que é o fim de Israel e Jesus se manifesta descendo sobre o Monte das Oliveiras e com a espada que sai da sua boca, a sua palavra, com uma palavra, ele destrói os exércitos inimigos que se autodestroem. Né? Então, é uma carnificina tremenda, e aqui Jesus está dizendo, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. É um aspecto da grande tribulação. Terrível aspecto onde o anjo no sol faz a convocação dessas aves para o grande banquete de Deus, onde as carnes de reis, de escravos, de grandes e pequenos, todos inimigos do povo de Deus, vão ser o banquete para as aves do céu. Apocalipse capítulo 19 está contida essa verdade. Na sequência, irmãos, a vinda do Filho do Homem, o aspecto visível de que falamos agora, passamos a retratar. Capítulo 24 de Mateus, versículo 29, vai dizer assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aqui está falando de toda aquela hecatombe que está contida no livro do Apocalipse. Né? O juízo vem do céu, né? Vem de Deus. Né? Hoje tem se falado muito em guerra, Terceira Guerra Mundial, e o medo da humanidade de uma guerra nuclear. Né? A humanidade possui, os homens possuem armas nucleares que podem destruir o planeta quase 100 vezes. Então, é claro que não haverá uma intervenção humana, porque passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então esse juízo vem dos céus. Não haverá uma terceira guerra mundial, mas sim haverá o arrebatamento da igreja e o desencadear de todas essa justiça de Deus sobre os homens. É a ira do Cordeiro, né? É a ira de Deus, né? É o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia terrível, é um dia de trevas, né? É um dia de trevas para aqueles que amaram as trevas. É um dia de sangue para aqueles que amaram derramar sangue. É um dia de terror para todo pecador que rejeitou o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí o versículo 30 vai dizer, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Esta é a cena fantástica, visível então, é a segunda fase da segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele vem para salvar Israel. Israel está cercado, está numa situação terrível, como um leão que tem o cordeiro na boca e só tem a orelha do lado de fora, assim que um dos profetas ilustra o livramento de Israel. Um remanescente será salvo. Um remanescente será salvo. E então ali Jesus, com a espada da sua boca, salva este remanescente. Né? E ele então enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos nos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Né? Então, Israel está em fuga, como nós vimos no vídeo passado, né? E é para o deserto que eles vão. Satanás está atrás deles com muita fúria, porque sabe que tem pouco tempo, mas há uma intervenção divina
quando já isso é o final da grande tribulação, lá pelo final dos 3 anos e meios finais, né? Que é a angústia de Jacó. Né? Nesse parêntese, a intervenção, Israel é salvo, e Jesus passa a exortar acerca da vigilância. Depois que ele expõe esse aspecto final da grande tribulação, ele vai falar a Israel acerca da vigilância. E eu lembro do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, que diz assim: olhai, vigiai e orai. Olhai tem uma ideia, no original grego, de conhecer, de percepção, de conhecimento. Porque você não vigia sobre aquilo que você não conhece. Nós só vigiamos acerca daquilo que temos percepção, seja de perigo, seja de acontecimentos quaisquer, seja de eventos. Nós vigiamos porque temos conhecimento, né? Então, a ordem de Deus, a ordem correta é olhai, ou seja, conhecimento. Vigiai seria a prática de todo este conhecimento. Então, aí sim eu posso orar bem. Com conhecimento, prática de conhecimento e oração, eu faço a forma correta. Né? E aqui algumas exortações, primeiro para Israel, acerca dessa vigilância. Né? Aprendei, pois, a parábola no versículo 32, falando de vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Representa a figueira Israel. Né? Israel representado pela figueira. Né? Quando seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, olhando para Israel, o relógio escatológico, nós, olhando para a figueira, sabemos que já tem o projeto do templo, que todos os utensílios do templo já estão preparados, que as tribos de levitas, jovens levitas, já estão sendo treinadas nos sacrifícios do cordeiro, que a novilha vermelha, em um processo, né, de clonagem, conseguiram fazer a novilha vermelha, que é essencial para purificar o templo. Já existe a novilha vermelha, já existe o candelabro de ouro maciço, já está em exposição no Museu Judaico em Jerusalém. Então tudo está pronto, o cenário todo já está preparado. E nós precisamos olhar para Israel, o relógio escatológico de Deus. Então o verão está próximo. O verão é época de colheita, né? Então, assim vós, quando verdes essas coisas, sabeis que está próximo, que estou à porta, diz o Senhor. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Aqui parece uma controvérsia, né? Mas não é aquela geração que está ouvindo Jesus somente. Ela faz parte deste contexto, não passará aquela geração. Mas nós devemos entender, como foi objeto de estudo no início desse estudo, né, que os irmãos vão poder acompanhar, vai estar na playlist do nosso canal, que há 3 séculos bíblicos. Os séculos criativos, os séculos antediluvianos e o presente século, que vem desde Noé até o início do milênio. É dessa geração que nasceu em todo esse tempo, um período de tempo enorme, né? É que Jesus está falando. Não vai passar o século presente sem que isso aconteça, né? Então, está falando de uma geração que era aquela, mas também que é a nossa, porque nós estamos no presente século, né? Então, Jesus está falando da geração do presente século. Quando que Deus deu o governo humano aos homens? Em Noé. Né? Em Noé foi dado o governo humano. Né? Também depois, mais agora no final, chamado tempo dos gentios, onde o governo está na mão dos gentios.
Os governos deste mundo estão na mão de homens ímpios que rejeitaram o Senhor, que deixaram Deus de fora dos seus planos e dos seus projetos. E quando esse tempo acaba, começa o governo de Jesus Cristo. Porque os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo se firmará para todo sempre. Nunca terá fim. Então, olhando para esta verdade, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A geração do presente século. Né? Você vai lembrar de Paulo quando ele diz que Demas o abandonou amando o presente século. Né? Então, é toda essa geração que, desde Noé até o início, fim dessa dispensação, nasceu nesta dispensação, nesse período de tempo, né? É que Jesus está falando que não passará o presente século sem que tudo isso aconteça. Alguns acham que Jesus falhou. Jesus não pode falhar, porque ele é Deus. Passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. Não há nenhuma controvérsia na Bíblia. Tudo é coeso, porque o Espírito Santo é que inspirou essa palavra que é verdade, que é vida. Jesus mesmo disse, as minhas palavras são espírito e vida. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É o que ele diz no versículo 35. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O dia em que Jesus arrebatará a igreja. E que começa então a tribulação. Que começa, depois de 3 anos e meio, a grande tribulação. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Né? E assim como foi nos dias de Noé, aqui a prova bíblica do que nós estamos falando, do presente século. Jesus cita Noé. Assim como foi nos dias de Noé, onde casavam, comiam e davam-se em casamento, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, né? Até que Noé entrou na arca e tão somente 8 almas deram ouvidos à voz de Noé. Noé e sua família. Né? O resto daquele mundo caimita pereceu. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Né? Estão deixando Deus de fora, estão rejeitando o evangelho poderoso de Jesus Cristo, sem perceber que o fim vem. Né? E pegará muita gente de surpresa, assim como a chuva foi uma surpresa no dilúvio. Nunca havia tido uma chuva na terra. Então, quando Noé começa, o pregoeiro de justiça começa a pregar que vai chover, eles não acreditam mesmo, porque a irrigação da terra era pelo orvalho que vinha do próprio solo. Né? Então, assim também nunca teve o arrebatamento da igreja, mas vai ter. Alguns dizem, desde o tempo dos meus avós falam do arrebatamento, desde que eu me conheço por gente falam do arrebatamento, mas os homens não pensam que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Deus não está na esfera do Cronos, ele está na esfera do Kairos, o tempo de Deus. O Cronos é o tempo do homem, né? Mas o que há de vir virá e não falhará. Portanto, amados, na sequência aqui vamos ler o versículo 40, que diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando em um moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais, porque não sabeis o dia que virá o vosso Senhor. Aqui está falando do aspecto do arrebatamento da igreja, da vinda invisível, da primeira face, onde um será tomado e o outro será deixado. E, novamente, uma exortação aditiva à igreja: vigiai. E este vigiai, como falamos, é a prática do conhecimento.
Hoje vivemos dias em que olhamos para as igrejas da era Laodiceia, olhamos para a liturgia do culto e não vemos uma palavra cristocêntrica, não vemos uma palavra exortativa à santidade, não vemos uma palavra escatológica preparando o povo para o fim dos tempos, né? Em muitas igrejas, Jesus Cristo não faz parte mais da liturgia. Na era Laodiceia, ele está do lado de fora. Ele está à porta batendo, né? Se alguém abrir a porta e deixar ele entrar, ele promete cear e fazer morada. Mas a igreja da era final, representada por Laodiceia, se acha rica, abastada, que não precisa de nada. Ela não tem falta de nada, mas a repreensão de Jesus Cristo é dura. Tu és pobre, miserável, cega e nua. Vivemos a pior era de crentes de toda a era da igreja. Crentes que não querem saber de santificação, crentes que não leem a palavra de Deus, crentes que querem viver de oba-oba, que querem viver de congresso em congresso, que querem selfies e mais selfies, que querem status e honras, mas não querem a palavra de Deus, não querem santificar as suas vidas, não querem combater o pecado e vão ser surpreendidas pelo Senhor da Seara. Este é o recado de Deus: vigiai, porque não sabeis o dia, e se não estivermos preparados, perderemos a salvação e teremos então que sofrer a grande tribulação e as consequências que ela traz. Então, esse aspecto do vigiai para a igreja, numa adição à igreja, também é citado no sermão profético de Jesus, aqui no versículo 42. Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, precisamos vigiar, mas precisamos olhar. Olhar é conhecimento. Vigiar a prática do conhecimento. E aí sim, orar. Na sequência, Jesus vai falar de parábolas aditivas à igreja, como a do servo bom e do servo mau. O servo bom, sempre de contínuo, fez as coisas de acordo com o Senhor. Tratou bem da seara, cuidou, né? E quando o Senhor veio para aquele servo bom, achou fazendo isso. E a promessa é que vai colocar este servo bom sobre todos os bens de sua casa. Mas o servo mau, vendo que o seu senhor demorava, começou a maltratar, começou a espancar. Assim vemos hoje muitos pastores espancando, maltratando. Mas o Senhor virá para esses pastores a hora que eles não estão preparados. E aí haverá choro e ranger de dentes. A outra parábola aditiva à igreja, já no capítulo 25, é a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 loucas, imprudentes. 5 tinham óleo em suas lâmpadas e 5 deixaram faltar o óleo, símbolo do Espírito Santo. Crente que tem intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, que tem a unção do Espírito Santo, sem a qual não estará preparado para ser arrebatado. E os irmãos conhecem a história. Veio o Senhor daquelas 5 imprudentes, a hora que elas estavam sem as suas lamparinas acesas. E ali, a voz do Senhor para elas foi: não vos conheço. Tem um selo bíblico para os fiéis, que é: o Senhor conhece os que são seus. Este selo é uma marca na vida do crente, que tem o penhor da salvação garantida com o Espírito Santo de Deus. E a outra parábola é a parábola dos talentos, onde o Senhor disse: negociai, e a um ele deu tanto, a outro deu outro tanto, e eles negociaram, né, até que o Senhor veio. Né?
E aquele servo que enterrou o talento pensou consigo: meu senhor é muito rico, tenho medo de perder, tenho medo de investir, então vou enterrar. Né? E ali ele foi repreendido. Isto fala de uma indisposição, de uma incerteza de fazer as coisas de Deus, sabendo o que tem que fazer e não fazer. Isso é pecado. Deus nos deu esta condição, esta ciência de negociar em prol do reino de Deus. E devemos fazer isso. Devemos pôr em ação aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração, que o Senhor já despertou o dom que há em ti. Né? Então devemos ter este sentimento de fazer algo pelo reino de Deus. São adições à vida da igreja. E finalizando o sermão profético de Jesus Cristo, o grande julgamento. Quando ali Jesus vai tratar com os bodes, com os cabritos, com as ovelhas, né, que representam um grupo que estará à direita e um grupo que estará à esquerda. Isso fala daqueles que sobreviveram. E no final, antes de Jesus começar seu reino, esse trono branco, esse trono de julgamento, antes dele começar o seu julgamento, ele separa as ovelhas à sua direita, aqueles que ajudaram Israel na grande tribulação, aqueles que foram amigos de Israel na grande tribulação, em sua maior angústia. E os que estão à esquerda são os cabritos, aqueles que perseguiram Israel. E agora vão receber a sentença. Para os que estão à sua direita, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reinarão com Cristo para sempre. E os da esquerda ele vai dizer: malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ali ele vai dizer, né, tudo aquilo que ele viveu e que eles disseram: quando fizemos isso, né? Os dois lados vão dizer isso. Então, amados, que possamos estar preparados. O sermão profético de Jesus Cristo contém todo o Apocalipse. Que possamos estar vivendo dentro da palavra de Deus. Que não falte óleo sobre nossas cabeças. Que as nossas vestes sejam sempre alvas, lavadas com o sangue de carmesim de Jesus Cristo. Para que possamos, sim, aquele dia, ouvirmos o clangor da trombeta e sermos ali recepcionados por Cristo, termos a glorificação dos nossos corpos e subirmos aos céus. Se estivermos vivos, seremos arrebatados. Não sem antes os nossos amados em Cristo ressuscitarem. Né? Então todos juntos subiremos para estar com o Senhor. Que você possa ser abençoado por essa palavra e olhar, vigiar e orar. Né? Sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro, disponho também para você que quer conhecer mais Deus, para você que quer aprender as condições que Deus exige. Possuo o livro Conhecendo Deus pelos seus atributos comunicáveis. E também, se você quer conhecer mais um pouco sobre o assunto da igreja, né, que ela não vai sofrer a grande tribulação, também temos o livro Arrebatamento Secreto. Tudo o que você precisa saber. Né? O link para aquisição, se você quiser abençoar nosso ministério, estará na descrição desse vídeo. Se inscreva, nos ajude a fazer a obra de Deus e Deus te abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe em Cristo Jesus.